Olá, queridos, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para dar continuidade àquela nossa série de vídeos resumo do Programa de Educação Cristã Continuado, o PEC 2023. Já fizemos aí 2 vídeos introdutórios. O primeiro vídeo falando sobre a apresentação do PEC e o segundo vídeo falando sobre o prefácio e a introdução. Se você ainda não assistiu esses 2 vídeos, dá uma procurada aí na playlist, assiste. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Se ainda não ativou o sininho de notificações, ative. E assim, todas as vezes que a gente publicar um vídeo novo dessa nossa série do Programa de Educação Cristã Continuado, você vai ser informado, vai poder acompanhar, tá ok? Hoje o nosso objetivo aqui é fazer a apresentação dos 3 primeiros tópicos do módulo introdutório Panorama do PEC. E o primeiro tópico eu me dediquei a falar sobre educação, para aprofundar um pouco mais esse conceito de educação, já que é um programa de educação cristã continuado, então vale a pena a gente dar uma olhada um pouco mais profunda nesse conceito. Educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar para fora, tá? No sentido mais amplo, a educação significa um meio em que os hábitos e costumes e valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para outra, tá? E assim, embora essa seja a definição, na realidade, quando a gente fala sobre educação, logo na cabeça da maioria das pessoas o que vem é aquele ensinamento que é passado na escola, no colégio, tá? Só que não é. Educação tem uma abrangência muito maior. A educação é aplicada a várias situações da vida. De acordo com a pedagogia, nós podemos reunir, agrupar, classificar a educação, a sua aplicabilidade em 3 principais grupos. A educação formal, que é aquela educação estruturada, sistematizada, organizada, reconhecida pelo Ministério da Cultura e Educação e que tem a finalidade de formar uma pessoa para uma área de atuação profissional, para o mercado de trabalho. Essa é, sim, aquela educação que a gente está mais acostumado a ouvir todo mundo falar. Só que além dessa educação formal, existe a educação não formal, que é também aquela instrução que é dada por pessoas qualificadas em instituições de educação, mas não ligadas ao Ministério da Educação e Cultura. Por exemplo, as instruções que são passadas nas ONGs, treinamentos que são passados por empresas ou por algum órgão, os cursos livres, por exemplo, tá? Que não tem necessidade de ser reconhecido pelo MEC, está obedecendo todas aquelas portarias, todas as normas regulamentadoras, todas aquelas legislações voltadas para a área da educação. E além da educação formal e não formal, existe a educação informal, que é aquela instrução, aquele conhecimento, aprendizado que se obtém na vivência do dia a dia, com os familiares, com os amigos, e que geralmente vai se passando dos mais experientes para os menos experientes, tá? Assim como na educação formal, os outros tipos de educação também necessitam de um processo continuado. Isso porque as pessoas vão vivendo cada vez mais alienadas, condicionadas e limitadas, tendo um entendimento muito raso e pobre. E isso também acontece no caso da educação cristã. Mas antes da gente seguir falando sobre a importância do processo continuado para a educação cristã, é importante a gente entender um pouco mais sobre o ser cristão. Resumidamente falando, ser cristão significa ser seguidor de Cristo, aquele que vive sob a sua influência. E esta influência é exercida por Ele, por Cristo,
através da conexão que é feita pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se conecta ao espírito humano e o Espírito Santo vivifica, justifica, regenera, santifica a pessoa. Numa linguagem cristã, nós chamamos esse processo de salvação, redenção, justificação, e tem muito a ver com aquela questão da queda e da redenção, que são pontos relacionados aí a uma matéria chamada cosmovisão cristã, que a gente vai ver no próximo módulo, tá? Existem várias linhas de interpretação com relação a essa questão da justificação e da salvação, da redenção. Umas são mais rigorosas, outras mais flexíveis. Eu adoto um meio mais moderado, que significa dizer o seguinte: a pessoa ela é convencida da sua condição, percebe que é necessário resolver essa quebra, esse distanciamento de Deus e que Jesus é o caminho para isso. Ela então é inserida no contexto cristão, no meio da igreja, mas ela precisa ser educada, né? Isso porque ela vai continuar lidando com a natureza humana e não tem outro meio, até que esse corpo seja transformado, não tem outro meio de lidar com a natureza humana senão pelo processo de educação. E é importante a gente ter uma percepção da importância da educação cristã continuada, assim como para as outras áreas, porque assim como nas outras áreas é possível um cristão ser inserido no meio do contexto da igreja, mas ele não progredir, não avançar, tá? E assim, a gente vem para esse mundo despreparado, a gente vem para esse mundo precisando de capacitação para lidar com as relações sociais, para lidar com as atividades profissionais, e a mesma coisa acontece no sentido espiritual. A gente vem despreparado para lidar com essa vivência com Deus, com os seus propósitos, e a gente precisa então ser instruído, ser educado, né, nos ensinamentos que Jesus trouxe, em tudo aquilo que foi revelado e vivenciado por todos os que registraram as suas experiências nos escritos, né, que nós consideramos escritos sagrados, aí a Bíblia, tá? Então é preciso uma educação para a gente poder corresponder ao chamado do viver cristão. E aí é importante a gente levar em consideração o processo continuado, exatamente por conta disso, né? Entendendo um pouco melhor a educação e o ser cristão, importa nós considerarmos a relevância do processo continuado. Isso por quê? Porque senão a gente pode ficar sujeito a vivenciar somente uma experiência religiosa, né? Doutrinária. Mas na realidade o ser cristão tem uma amplitude muito maior, uma profundidade muito maior do que aquela passada na tradição, nas instituições e naquelas informações básicas que a gente recebe, ou até mesmo intermediárias e superiores na área teológica, por assim dizer. Então a gente precisa levar em consideração todas as mudanças no contexto social, nas relações humanas, nas diversas áreas que permeiam a vivência humana. A gente precisa levar em consideração na nossa vivência cristã. Então uma educação cristã precisa ser integral e ela precisa ser continuada, porque ela vai levar em consideração todos os campos do saber e ela também vai levar em consideração todas as mudanças que ocorrem na sociedade ao longo das décadas, dos séculos e tudo mais. Então é importante aí a gente levar em consideração essa necessidade de nós evoluirmos, progredirmos e nos aprofundarmos, refletirmos mais,
dentro de tudo aquilo que é possível saber, trazendo a aplicação, a integração disso tudo com os ensinamentos que nós recebemos de Cristo, de Deus, do Espírito, fazendo uma boa aplicação, enriquecendo o nosso entendimento e trazendo assim uma edificação maior. Então é basicamente disso que eu trato nesses 3 primeiros tópicos do módulo introdutório, e o próximo módulo nós estaremos já falando, e o próximo vídeo, resumo, nós estaremos finalizando falando sobre o PEC, o aprendizado que nós tivemos ao longo da primeira edição, tudo aquilo que a gente pôde perceber e também as nossas perspectivas para essa edição de número 2. Te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe e vamos continuar nesse crescimento integral e continuado.